Você tem uma Bíblia? Nós vamos falar sobre o tema a heresia do livre-arbítrio para escolher Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículos 24 ao 29. O tema de hoje é a heresia do livre-arbítrio para escolher Deus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. É o 24. E preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja está aqui. Paulo disse: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, soberania de Deus, escolha de Deus, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória, a qual nos anunciamos e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também, Paulo, me afatigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vou ler o versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Deus quis dar a conhecer. Meu Deus, meu Pai, esse é um assunto que traz conflitos, porque a nata do que tange a pastores conhecidíssimos, os medalhões da igreja, né? Aqueles que pareciam ser de maior influência quando Paulo escreveu isto aos Gálatas, que defendem a posição do homem que tem a iniciativa de se atirar nos braços de Deus ou empurrar Deus para longe. Estão tratando o Senhor como se fosse um boneco, um brinquedo. Eu quero e eu não quero. E nós não estamos tratando de uma imagem, de uma santa, de um santo do pau oco, de um santo de gesso, de barro, de pedra, de ouro. Não, estamos tratando do Deus único, verdadeiro, do poderoso, do Rei sobre todas as coisas, do governador dos governadores, dos juízes, do príncipe dos príncipes, da autoridade máxima, do Deus governante, que aponta, que designa
que decreta, que nomeia, que põe nome e tira nome, cancela os nomes, que conhece e não conhece, que elege, predestina para a glória e destina para a ira. Este é o Deus que eu sirvo, que esta igreja serve, que é apresentada a esta família, família Restituição. Eu oro sim, no nome dele, Jesus Cristo, e o povo do Senhor, que ama o Senhor, que vive para o Senhor, que não tem livre-arbítrio, diz amém. Aplauda. A Ele, glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meu cooperador. A heresia do livre arbítrio para escolher a Deus. Eu coloquei aqui, deixa eu ler aqui para você. Livre arbítrio, liberdade do ser humano para tomar decisões. Livre arbítrio, popularmente, livre arbítrio é entendido como a possibilidade do homem de fazer escolhas de forma livre, sem interferência de Deus. Ou seja, o homem pode fazer o que quiser. O dicionário Aurélio diz assim: livre-arbítrio, a oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se importando, não procurando nenhuma razão, nem motivo estabelecido. Ele decide. O dicionário diz que o livre-arbítrio é o homem que decide. Os defensores do livre-arbítrio dizem: se é Deus quem decide tudo, então a culpa é dele. Porque se diz que é Deus que decide tudo, não, Deus não decide tudo. Deus decidiu a coisa mais importante para a vida de um salvo, que é colocar o teu nome antes da fundação do mundo no livro da vida. É isso que é a soberania de Deus. Então, todos quantos Deus pôs o nome no livro da vida, todos quantos receberão a palavra, não importa se é com 3 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 90 anos, vai ter que receber e confessar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Isto se chama eleição incondicional. Pastor, o homem tem livre-arbítrio para quê? O homem tem livre-arbítrio para quê? O homem tem livre-arbítrio. Quem é casado aqui? Quem é que escolheu tua esposa e teu marido? Não foi você? Então você teve livre-arbítrio para escolher. Não reclama, que a escolha foi tua. Viu? Por isso que o casamento é sério, porque é você que escolhe. Então, se você escolhe, você não tem direito de reclamar. Porque tem gente que escolhe e nem consulta a Deus. Pastor, mas eu não tenho livre-arbítrio de escolher. Claro, mas você pode consultar a Deus. Você pode consultar o teu guia espiritual, o pastor que te ministra a palavra. Pode consultar. Não é que ele vá dizer se você deve ou não deve. Ele vai te mostrar na Bíblia algumas situações que vão impedir de você tomar, talvez, a pior decisão da vida. Porque a decisão de casar pode ser a melhor, como pode ser a pior da vida. Tem gente hoje que tosse para sair sangue e não sai sangue, porque escolheu a pior e tomou a pior decisão da vida. Então, é livre-arbítrio. Livre-arbítrio para trabalhar, para se formar. Você vê, o jovem começa... Eu tenho minhas filhas, que uma queria ser biólogo.
Aí começou a pesquisar o que é biologia. Ai, não posso fazer isso. Bem, você não queria ser. A outra queria ser. Eu esqueci o que eu queria ser. Hã? Me ajuda aí, mulher. Então as pessoas, elas usam o livre-arbítrio. Você pode usar o teu livre-arbítrio, mas você precisa de ter alguém que possa te ajudar a tomar as decisões. Não é que a pessoa vai tomar por você, ela vai só colocar alguns pontos que vai te aclarar a mente para que você não chore depois. Porque no momento tudo é alegria. Então, eu vou trabalhar nisso, eu vou querer mecatrônica, quero fazer mecatrônica. Depois, não quero mais saber de mecatrônica. Então, você vê, aí se o pai e a mãe vai falar, vai para o lado que está dando mais trabalho, que é a parte da informática, saúde e tal, fazer um concurso público. Não, deixa eu tomar minha decisão. Então, você vê, então a pessoa vai, toma a decisão e depois volta atrás, depois perde 4, 5 anos de faculdade, não conclui uma faculdade, aí começa outra faculdade. Então, é o livre-arbítrio. Até para escolher as coisas terrenas, o homem fica todo doido. Escolhe marido errado, escolhe mulher errada, escolhe trabalho errado, escolhe faculdade errada, escolhe amizade erradas. Muitos escolheram amizade que tiraram a pessoa da igreja, tiraram da congregação, tiraram do convívio, escolheram a amizade errada que tiraram a pessoa até do casamento. A pessoa optou em ter aquela amizade. Não, amigo é meu, amiga é minha. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Olha para onde nos leva. O livre-arbítrio de comprar alguma coisa. A pessoa às vezes deixa até de ter uma boa alimentação para comprar algo que depois põe lá e fica como se fosse uma paisagem, nem usa. Eu tenho na minha casa um DVD e um videocassete e uma rádio. Fica lá, olhando para mim. A gente trabalha 12 meses, paga 12 parcelas, vezes 18, 24, come ovo frito, e depois o bagulho fica lá. Então, olha nossas decisões, e Deus nos permite tomar, e a maioria delas nós quebra a cara. Quebra a cara. Morar. Pessoas reclamam hoje onde estão morando. Quem comprou o terreno? Quem construiu? Foi você. Não foi você que foi lá. Não, eu comprei de olho fechado, eu não sabia nem quem era o vizinho da direita. Ai, meu Deus do céu. Está fazendo coisa errada. Então esse é o nosso livre-arbítrio. É esse livre-arbítrio que nós queremos usar com Deus. Que não sabemos nem escolher um casamento, escolher um trabalho, uma amizade, uma compra de um lugar, aonde eu vou morar. Tem gente que não congrega, escolheu o livre-arbítrio de não congregar. Eu vou lá uma vez por ano, está ótimo. Está ótimo. Para Deus está tudo certo. É a tua escolha. Agora, se você plantar uma plantinha e você não molhar, ela faz o quê? O que vai acontecer com ela? Ela morre. Por isso que você está morrendo. Por isso que tem dia que você não quer nem falar aleluia. Porque foi o teu livre-arbítrio de escolher não congregar. Eu não vou congregar porque eu tenho que arrumar um segundo emprego, terceiro emprego. Eu não vou congregar porque eu tenho que estudar. Eu não vou congregar porque eu tenho que fazer isso. E a escolha é sua. Não é a minha. A minha, o que Deus me permite escolher, eu sempre digo uma frase assim: depois que eu fiz 50 anos, eu não tenho direito de errar. Você tem direito de errar 20 e pouco, 30, não dá para você errar. Depois você não tem mais direito de errar, porque não dá mais. Tem coisas que não vai dar mais para consertar. Você não tem tempo mais para consertar. Então, eu estou falando do livre-arbítrio do homem, de fazer o bem, semear, você que sabe. É o livre. Deus não vai te dar um pesadelo para, irmão, você está com aquele dinheiro lá, irmão, dá o dinheiro para Deus. Deus não vai fazer você acordar de noite e falar, pega o dinheiro lá que está escondido, dá lá. Não vai fazer. Isso aí é o teu livre-arbítrio de fazer ou não fazer, de obedecer
ou não obedecer, de continuar fazendo fofoca da vida dos outros, ou não fazer mais. Não tem gente de continuar a murmurar. Irmão, quando você entrar por essas portas, entre com ações de graça, não murmure aqui dentro não, que o pastor tem ouvido de coruja. Já viu aquele ditado que as paredes têm ouvidos? É o meu ouvido a parede. Não é eu que ouço, alguém ouve e fala para mim. Então não faça isso. Então isto são o livre-arbítrio do homem. Agora, vamos para a Bíblia. Nós temos agora 28 minutos. João capítulo 15. Então eu deixei esse pensamento aí logo na primeira tacada para você refletir. Poderia até acabar a mensagem, né? Mas vamos aqui para João 15. João 15, 14, 15 e 16. Jesus disse o seguinte: vós sois meus amigos. Achou aí? Vós sois meus amigos, se o quê? Se fazeis o que eu mando. Se ele fala para me fazer uma coisa, eu não faço, eu não sou amigo de Deus. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz sem o seu senhor. Mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto vi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha o livre-arbítrio aí. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e desfrutem. Então, o livre-arbítrio não existe para escolher a Deus. Deus escolheu. Como é que eu sei que eu sou escolhido? Porque eu tenho que ir e dar fruto. Eu vos designei, olha, não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, é um desígnio de Deus. Então, todo aquele que é ovelha escolhida por Deus, que Deus escolheu ela não escolheu Deus, foi Deus quem escolheu ela sabe que ela está aqui, nesta terra, com um propósito. Qual o propósito? Dar fruto. Diga, fruto. Fruto. E o vosso fruto dure apenas 5 anos. Depois de 5 anos eu desvio. Mas não é assim que acontece? Eu não estou concordando com o pastor, cara. O pastor é muito exigente. Não vou dar um tempo. Mas o fruto não vai permanecer, não. Você, meus amigos, que fizerem que eu vos mando. Ele diz, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, amados, dizer que a livre arbítrio, ou seja, a liberdade do ser humano para tomar decisão, o que tange a Deus, é a maior mentira. Se você quer conhecer pastores mentirosos, você já deve conhecer todos os que defendem a soberania do homem. O que é soberania do homem? Porque quando eu digo que foi eu quem decidi, eu estou dizendo que Deus não é Deus, eu é que sou Deus. Eu aceitei, eu escolhi, eu tomei a decisão. Por isso que você vê um monte de gente que entra e um monte de gente que sai. Porque elas têm na cabeça delas que foi colocada essa mentira, a mentira do livre-arbítrio. Se você tem o livre-arbítrio de aceitar, porque dia de domingo, nas congregações, na maioria delas, o pastor usa o culto todo para perguntar quem quer o quê? Aceitar Jesus. Estou falando mentira? Quem quer aceitar Jesus?
mas tem que dar alguma coisa para as pessoas. Para aceitar Jesus, Jesus tem que oferecer alguma coisa para eles. Primeiro eles começam, quem quer aceitar? Aí ninguém aceita, porque aceitar Jesus, segundo eles, decisão minha, eu é que vou, eu é que tomo a decisão. Então, é a maior mentira inventada pela religião e por falsos que defendem a soberania do homem. Irmão, se Deus não tivesse te escolhido, a mim e a você, você estaria lá naquele lugar que você estava sempre antes de Deus te escolher como igreja do Senhor. Você sabe, eu sei onde eu estava. Hoje é domingo, que hora que é agora? 10h30, estava no boteco. A Dulce até riu, eu também estava lá. Estava no boteco. Ah lá, Rosemary balançou o cabelo, também estava, hein? Então, se não fosse a soberania de Deus, né, Manel? Também estava, né? Um estava nas drogas, o outro estava, ou estaria chegando de madrugada, drogado. Então, é uma mentira, é invenção. Isso é uma maneira de colocar o homem como Deus. O homem quer ser Deus, tanto que quer ser Deus, que o Papa sempre está canonizando alguém, ou seja, colocando um santinho novo para ser adorado. Sempre está colocando alguém novo lá no pedestral, porque os velhinhos, né, os santinhos velhos, já vai ficando velho, aí tem que colocar um novo. Então, usar a palavra livre-arbítrio, a tradição religiosa usa para negar que Deus tem o poder. Mas pastor, Deus me escolheu desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Mas eu vim para essa terra, continuei fazendo o que eu queria fazer. Só depois, claro, é depois. Depois, Paulo falou aos Efésios 1:13, depois que ouvistes a palavra da verdade. No boteco, lá na quadra do esporte, jogando bola, no Maracanã, no carnaval, você não vai ouvir a palavra. Eu não ouvi a palavra da verdade. Eu passava 4 dias de carnaval sem dormir. E no samba, não me cansava. E você também, que gostava do carnaval, aqui 10, 15 minutos o cara já está cansado. Então, quando você pensa em livre-arbítrio, você está falando, tiraram Deus do trono e colocaram o homem. E o homem gosta disso. Quando um pastor, ou por ignorância, ou não conhecer, ou por conhecer e quer continuar manipulando Deus, manipulando a igreja, dizendo que a igreja é uma coisa sem ser, a igreja não é soberana. Quem é soberano é Deus. A igreja não escolhe nada, quem escolhe é Deus. Se Deus não te escolhesse, você não estaria aqui. Pastor, você não falou que eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui? Estou falando como salvo. Vir aqui já é outra história. Tem gente que Deus falou, levanta, filho. Virou para o outro lado. Não está aqui. Não vou lá não, porque lá está cheio de Covid-19. É 19? Porque no supermercado não tem Covid. Eu vou lá toda semana, não tem, mas lá tem. Aqui tem a presença do Deus soberano, não tem isso, amado. Aqui não tem isso. Pode ter lá no teu trabalho, lá na escola, lá onde você for. Aqui não. Você vê que eu falo isso desde lá de trás. Pastor, em Isaías 43:21, não precisa ir lá, diz a Bíblia que Deus escolheu um povo para ele. Deus escolheu um povo para ele. Eu escolhi o meu povo para celebrar o meu louvor. Então Deus escolheu. Então, agora, Ele me escolheu para me celebrar. Agora, a decisão de vir celebrar é minha. Se eu vier, terei recompensa. E se eu não vier, terei colheita. Se a plantinha não for regada, se eu pegar o galho da videira e quebrar e colocar do lado, o galho vai morrer. E a videira continua viva.
Por isso que você vê pessoas que viraram fumaça. 2 de Timóteo, isso aqui é sério demais, amado. Quando você compreende isso aqui, você compreende o coração de Deus. 2 Timóteo 1, do 6 ao 9. Ele diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, viu? Mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e nos chamou. Então, quem chamou? Foi Ele. Ele falou: Pedro, agora não posso, estou fumando minha maconha. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Você está louvando, adorando, porque você ouviu a voz de Deus e você não pôde resistir à vontade de Deus. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Quando é que Deus me chamou? Antes da fundação do mundo, antes dos tempos. Ele diz: nos chamou com santa vocação. Diga: Ele me chamou. Diga assim: Ele me salvou. Paulo, escrevendo na segunda carta também de Timóteo, capítulo 4 agora, capítulo 4, versículo 17, 18, estou mostrando a soberania de Deus, amado. Mas o Senhor me assistiu, oh que bom, e me revestiu de quê? De forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentis a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para onde? O seu reino celestial. Então, porque Ele me escolheu, Ele me leva a salvo, amado. Por isso que as pessoas ficam, um dia está no inferno, outro dia está no céu, porque elas pensam que elas aceitaram Jesus. Quando você pensa que essa possibilidade de você aceitar, aí quando você transgride, porque você transgride como eu transgrido, aí quando eu digo que aceito e eu transgrido, eu perco o contato com Deus. Mas quando você entende que foi Deus que te preparou para te escolher, você sabe, mesmo quando você falha, você não perde o elo com Deus. Por isso que você se conserta. Quando eu falho, o Espírito de Deus que está em minha vida diz: você falhou. E ele fala contigo também. Fala ou não fala? Tito 3,5. Não por obras de justiça praticada por nós, viu? Não é a minha decisão, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Salvou ou não salvou, irmão? Salvou ou vai salvar? Porque a igreja ensina que Jesus, quando vier, vai salvar. E eu digo: Jesus não vai salvar quando vier, Jesus vai buscar os que já são salvos. Tem alguém aqui que é salvo? Então você não precisa ter medo da besta, você não precisa ter medo do 66, você não precisa ter medo da grande tribulação, você não precisa ter medo dos monstros marinhos que vai sair de não sei de onde, não precisa nada disso. Se você é um salvo, você está seguro. Diga: eu estou seguro. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que ele derramou, vai derramar. Quando é que ele derramou? Quando você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho. Você creu no Evangelho, ele derramou sobre você e sobre mim, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pelo meu livre-arbítrio, por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, ele nos salvou, ele nos leva a salvo, ele nos salvou. O livre-arbítrio é exatamente o contrário ou o oposto da soberania de Deus. Todo ministério que defende o homem escolhe, está dizendo, Deus é um calça frouxa. Deus não tem poder de nada. Quem decide somos nós. Hoje eu quero. Aí se você decide que quer hoje, amanhã você pode decidir que não quer. Mas se foi ele que decidiu, o poder de não querer não está na tua vida, está sobre ele. Porque é ele quem põe o querer e ele põe o que? O realizar. Então o livre-arbítrio é exatamente o oposto à soberania de Deus. Quem é que odeia o livre-arbítrio? O crente carnal. Ministérios carnais. Paulo escreveu aqui em 1 de Coríntios, vai por favor, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao 16, diz assim: quem é que resiste a isso? Quem são esses que não entendem, não querem saber? 13, diz assim, 1 de Coríntios 2:13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem natural? O homem natural é a minha carne. O homem natural diz assim, eu aceitei. A pessoa vai dar o testemunho, no dia 15 de novembro de 1994, eu estava meio aborrecido com a minha mulher, e entrei numa igreja, e o pastor fez, quem quer aceitar? Eu falei, eu quero, pastor, o que eu tenho que fazer? Então, essa é a atitude do homem natural. Essas pessoas que dizem, eu quero, aí você vê 3, 4 anos depois, eles não estão mais lá, porque foi eles quem quis. Mas quando é Deus quem quis, toda planta que o pai planta, ela fica plantada, irmão. Você vê planta, cadê a planta? Não está mais, não foi o pai que plantou, foi eu que quis. Tem gente que vai para a igreja até por causa de garota, ou por causa de garoto. Puxa, tem umas garotas legais lá, hein? Aceita Jesus. A garota aceitou Jesus, já está na igreja. Aí o pastor, quem quer aceitar Jesus? Está de olho na garota? Eu também aceito, pastor. Mas é a garota. Ele não está nada comprometido com nada. Está comprometido com a garota ou a garota com o menino. Até gente de idade também estão assim também. Fazendo isso. Então quando ele diz o homem natural, diga assim, o homem natural, ele não aceita que Deus tem um plano perfeito, que não preparou hoje, já preparou antes. O tempo não afasta o plano de Deus de vocês, da gente, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e um ano para Deus é como um dia. Às vezes a gente fala, aquela pessoa está tanto tempo no mundão, e não sei o que, irmão, para nós é tanto tempo, para Deus não sei qual é o tempo de Deus. Para tudo, Deus tem o seu tempo. Se Deus chegou até a tua vida, chegou até a minha vida,
ele vai chegar até a vida de todos aqueles que ele preparou de antemão para ele. Isto se chama, viu, irmã? Descansar em Deus. Se não foi preparado de antemão como ovelha, a vida eu posso ter uma dentro da minha casa. Tomara que não. Posso ter. A minha oração, minha súplica a Deus que não, mas eu não sou Deus. Quem determina é Deus. E eu tenho que só fazer o quê? Aceitar. Então quando ele diz, o homem natural não aceita, diga assim, não aceita. Mas não pode. Deus não pode escolher alguém. Ele não pode ter me escolhido antes e me permitiu passar 28 anos vivendo totalmente errado. Quem é que disse que você viveu errado? Se você não sabia que aquela vida era errada, você não estava vivendo errado. Nós passamos a saber que estava errado quando Jesus entra na nossa vida, irmão. Antes disso, ninguém sabe o que está fazendo, que é errado ou se é certo. Quando Cristo entra, Ele te dá uma consciência. Paulo chama de mente de Cristo. A mente, olha aqui, vai falar aqui, ó, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Porém, o homem natural, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando Cristo passa a viver na nossa vida por determinação dele, tempo dele, hora dele, vontade dele, o time dele, não tem nada, não é nós, é ele. Então nós temos que fazer o que como representante dessa nação celestial? Proclamar, dizer ao mundo, reconcilie-te com Deus, porque Deus já te reconciliou com vocês. Mesmo a coisa mais horrenda que você achar que você não sabe que é horrenda, porque você só sabe que é horrenda que você está fazendo, quando o Espírito de Deus entra na sua vida, aí você sabe que você está fazendo errado. Fora disso, está tudo certo. Quando eu digo que há livre-arbítrio, eu estou colocando Deus. Quando eu digo, Pedro Inácio, digo que não há livre-arbítrio, eu estou colocando Deus na posição de Deus. Ele escolheu. E eu, como servo escolhido por Ele, eu digo amém. Eu estou colocando Deus no lugar de Deus, aí é que é o problema. Colocar o homem no lugar do homem. O homem não quer. Por isso que você vê a maioria desses líderes com 300 igrejas, 1000 igrejas, com 4 milhões de pessoas numa igreja, e tem televisão, tem rádio, tem tudo. Eles defendem que o homem se coloque no lugar de Deus, e Deus fica, no cantinho, roendo as unhas, esperando uma decisão daquele homem, que a Bíblia diz que está morto nos delitos, nos pecados, não entende nada, não conhece Deus, se estragou, se extraviou. Como que alguém estragado, extraviado, morto, pode tomar a decisão de querer Jesus Cristo? Esse negócio, quem quer aceitar Jesus, isso é coisa que o cara está interessado em alguém lá dentro. Deixa eu ver se vale a pena nessa igreja. Aqui não vale, aqui não tem muita jovem aqui, não. Aqui não vale aceitar Jesus aqui, né? Aqui não tem muito garoto, não, né? Que não vale aceitar. Então aí vão lá para essas igrejas aí, que tem bolas roxas, que bota aquelas bolinhas de baile, né? Um monte de gente aí, o pastor já aproveita, né? Quem quer aceitar? E levanta um bocado de garoto, a igreja lota de... Tudo por causa do impulso carnal. Aí vai a decisão do livre-arbítrio, aí vai para o sexo fora do casamento, aí vem criança, aí vem não sei o quê, vem problema para a família, para o pai, para a mãe, para a sogra, para todo mundo. Tudo por causa de uma decisão enganosa da carne. A carne do homem não gosta quando Deus fala, fica quieto, cala a boca. Ouça a palavra e obedeça a palavra. Ela não gosta. Ela gosta de ter uma... Você fala com alguém, irmão, eu estou aqui como autoridade de Deus.
estou aqui, eu sou pastor porque Deus me colocou aqui. Eu quero só ser respeitado como pastor, como autoridade. Quando eu falar assim, é assim, é assim. Segundo a palavra, é assim, é assim. Então, porque o homem normalmente ele se endeusa. Pô, eu estava vendo na televisão uma bispa lá de São Paulo botando os pés assim na beirada do púlpito, assim, na plataforma, e as pessoas beijando os pés da mulher. Quem viu isso? Quem viu? Beijando. Quer ter uma benção? Beija aqui. Eu vi um outro que o pastor enchia a boca de água, a pessoa estava com problema, não sei se o cara não falava, cuspindo a água da boca do pastor dentro da boca da pessoa. Quem viu isso? Então, aí o pastor vai assim, 3, 4 segurança na frente, atrás, o cara fica, parece um Deus, né? E Deus não precisa de segurança. Se ele é Deus, para que precisa de segurança? Eles acreditam tanto nos anjos, que existe anjo, mas os anjos deles são... Tem um pastor famosíssimo. Meus capangas é um da SWAT, outro do BOP, outro do POP, outro do rock. Não tem não. Tudo de pistola, 765, não sei o quê. Falei, meu Deus, que homens de Deus são esses? Porque eles são deuses de vidro, deuses de gesso. Mas eles querem, mesmo sendo de gesso, eles querem. O homem normalmente ele se endeusa. Ainda mais quando ele tem milhares de pessoas que o seguem. Gente, eles passam, tem umas irmãzinhas com o cabelo para cima assim. Vai ela. Quem é ela? É a irmã que bate no marido, que não faz comida, a roupa toda suja, a casa toda suja, e é mulher de Deus. Então o homem se endeusa. Ele diz, foi eu que aceitei, fui eu que procurei, fui eu que busquei, foi eu que tomei a decisão, foi eu que fiz, foi eu. E Deus fica, coitado, constrangido no canto, sem poder fazer nada. Um ser todo poderoso, que criou pelo poder das suas palavras, criou tudo, só não pode dizer para o homem, você é meu, e você não é meu. Ele não pode, o homem tem que respeitar, Deus tem que respeitar esse homem. O homem se opõe ao reconhecimento dos desígnios de Deus. Ele se opõe, não foi eu. Jeremias falou, não cabe ao homem determinar o seu caminho. É Deus. Como com o pecado de Adão, toda a humanidade morreu espiritualmente. Você, eu, estamos mortos. Dupla morte. Espírito e carne. Você lembra que você fazia? Eu me lembro. Quando eu me lembro, eu fico com vergonha. Mas eu estava morto, eu não entendia nada. Todos nós ficamos mergulhados nos delitos. Paulo falou aos Efésios 2:1, você pode abrir aí. Efésios 2:1. Ele nos deu vida. Olha, irmão, Ele nos deu vida. Ele vos deu vida. Diga, Ele me deu vida. Estando vós como? Morto. Como que um morto pode escolher pela coisa boa? O morto quer farra, o morto quer cachaça, o morto quer prostituição, o morto quer mentira, o morto quer fofocada, o morto não quer congregar, o morto não quer louvar, o morto não quer obedecer, o morto quer fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Porque eu também tenho direito. Como podíamos decidir servir a Deus? Como era? Morto. Como eu poderia decidir escolher a Deus? Nunca. Diz que Paulo foi um lugar, chamado de um lugar de oração, ele gostava de oração, e diz que lá ele começou a pregar para umas mulheres, um grupo que estava lá, inclusive a maioria de mulheres, e diz a palavra que Deus inclinou o coração de uma irmã, porque aquela irmã já havia sido escolhida por Deus para crer na palavra naquele dia. Aquelas outras todas não eram escolhidas? Não, pelo menos naquele dia, porque o desígnio para aquela pessoa foi naquele dia. Então, quero que você
descanse numa coisa: não te preocupes com a tua família. Não te preocupe com o teu marido, com o teu filho, com a tua mulher, com a tua mãe, com teus filhos, com teus netos. Não te preocupe. Teu irmão de carne, não te preocupe. Se Deus determinou algo para a vida deles, o Deus que começa, Ele termina. E não é pelo livre-arbítrio do homem. Deus busca o homem em qualquer lugar que ele esteja. Pode estar, irmãos, eu estava lá. Se tem um buraco mais fundo, eu um dia me encontrei lá. Quando eu entrei numa igreja, numa congregação pela primeira vez, foi uma sexta-feira, drogado. Foi como um empurrão, me jogou para dentro. E ali o pastor começou a falar, a droga sumiu da minha cabeça. Começou um milagre na minha vida. Um maconhado, um largado, um viciado, um drogado, que Deus começa uma obra. Então, Deus pega a hora que Ele quer, o tempo que Ele quer, e Deus também dá tempo. Ele vai dando tempo, Ele vai deixando. Você agora não, você agora, você agora, você agora, você agora. Então, se chegou a hora da tua família, da minha família, nós dizemos amém. Assim seja. Assim diz o Espírito de Deus. Vamos ficar de pé. 2 minutos para as 11 horas. 2 minutos. Quando eu penso no poder de Deus,